Querido Padre Pedro Felipe, que é reitor do Santuário Diocesano do Senhor dos Aflitos, querido Padre Jocleilson, do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, querido seminarista, querido diácono da Mata, queridos irmãos, minhas irmãs. Como Deus é bom! E quando nós entendemos que Deus é bom, e Ele não pode negar-se a si mesmo, ou seja, Ele é incapaz de não ser bom, porque faz parte da sua natureza, do seu ser, nós vamos entendendo que as coisas desagradáveis desta vida, que as coisas que nos machucam, que as coisas que nos diminuem, que as coisas que geram em nós constrangimentos, aflições e angústias, não têm sua origem em Deus. Deus não envia pestes e sofrimentos, mas todos os sofrimentos e aflições, inclusive a morte, são originados no pecado. O pecado que é uma realidade estranha ao ser humano, porque nós não fomos criados para o mal. Nós não fomos criados para a infelicidade. Mas, uma vez que fomos criados na liberdade do amor, muitas vezes usamos a nossa liberdade, não para amar o amor que é Deus, mas usamos a nossa liberdade para um falso amor a nós mesmos, que no fundo, nada mais é do que expressão de um egoísmo, de um fechamento. E isto produz o pecado em nossa vida. Aonde existe uma angústia, aonde existe uma aflição, aonde existe uma dor, sempre há uma situação de pecado, pessoal ou social, que gerou toda aquela angústia. E Deus é tão bom, que nos criando para a felicidade, para a paz, para a alegria, quando nos vê desviados deste caminho, por nossa própria escolha, Deus não nos abandona. Deus, como um pai amoroso, uma mãe zelosa, Deus nos procura, Deus nos busca, Deus nos acolhe, Deus nos cura, nos salva, nos redime. Nós nos tornamos incapazes de subir até Deus, pela nossa própria força e virtude. Deus então se rebaixa até nós, desce até nós. No diálogo de Jesus com Nicodemos, há esta expressão que nosso Senhor usa: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Uma vez que o ser humano desceu do alto da sua dignidade pelo pecado, Deus desceu atrás do ser humano em Jesus Cristo para resgatá-lo. Assim, Jesus é aquele que desce do céu, encarnando-se no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, mistura-se à realidade humana, acolhendo as nossas aflições, as nossas dores,
colhendo em seu corpo a dor, as feridas e o sofrimento, fruto do pecado humano, ele que não tinha pecado. E subindo na cruz, o Senhor retorna ao céu. E ao retornar ao céu, ressuscitado e glorificado, ele leva consigo a nossa humanidade redimida. Por isso nós vamos à cruz do Senhor Jesus, como aqueles que vão a uma escada, através da qual se elevam, através da qual sobem e alcançam o abraço misericordioso de Deus. A cruz, que era instrumento de tortura, se tornou sinal de salvação. A cruz, que era a causa da tristeza e das lágrimas, se tornou causa de alegria e de esperança. Aquilo que na árvore do paraíso havíamos perdido, nos lembra a liturgia, na árvore da cruz nós recuperamos. Porque se a árvore do paraíso foi manchada pelo pecado do homem e da mulher, a árvore da cruz foi purificada pelo sangue do Cordeiro. E nós somos o fruto desta árvore. Cada um de nós que renasceu pela graça do batismo, foi mergulhado no mistério do Cristo, foi redimido e salvo. E por isso hoje vimos ao Senhor, porque mesmo tendo sido redimidos pelo batismo, ainda caminhamos num mundo marcado pelo pecado, num mundo marcado pelas discórdias, num mundo marcado pelo egoísmo e pela exploração. Por isso, mesmo tendo acolhido a Cristo, como Cristo nós padecemos no mundo as consequências do pecado. Padecemos as aflições que nos trazem as enfermidades, como esta pandemia. Quantos aflitos nas UTIs dos hospitais e quantos aflitos nas filas em busca de lugares. Quantas mães chorando seus filhos doentes e quantos filhos com saudade da mamãe que partiu. São angústias e são aflições. Olhamos para a natureza e vamos vendo a criação de Deus nas florestas devastadas, nas queimadas dispensáveis. Vamos vendo os nossos rios secando e a terra morrendo de sede, fruto do pecado. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, somos chamados a nos perguntar como retribuímos, no cuidado que deveríamos ter uns com os outros e com toda a criação, como retribuímos o cuidado que Cristo teve conosco na cruz. Cuidou de nós, descuidando de si. Libertou-nos do castigo, sendo castigado no seu corpo. O Senhor dos aflitos atrai o nosso olhar e pede de nós uma compreensão do sofrimento e uma transformação do nosso coração. Talvez não sejamos capazes, numa atitude, de mudarmos os sofrimentos do mundo inteiro, de enxugarmos todas as lágrimas,
Mas se nós formos capazes de nos conscientizarmos da nossa responsabilidade dentro da nossa casa, nas nossas comunidades, na nossa própria cidade, nos ambientes que frequentamos, alguma coisa já terá mudado no mundo, porque nós mudamos. Me vem à memória aquela história do incêndio na floresta, e aí os animais fugindo, e um passarinho pequeno ia e voltava em direção às chamas, ia até o rio e voltava. E aí um outro animal perguntou o que ele estava fazendo, e ele dizia: eu estou tentando apagar o incêndio. Colho com o meu bico umas gotas de água e jogo. E o outro animal diz: você nunca vai conseguir apagar um incêndio desse jeito. E a resposta dele: mas eu consigo ao menos fazer a minha parte. Ou como aquele senhor que estava passeando numa praia, e a maré vinha e trazia as estrelas e deixava sobre a areia e voltava. E ele viu um menininho que corria da praia para o mar, parava, voltava e assim ia. Foi quando ele se aproximou e viu que o menino estava tirando estrelas do mar de volta. A onda deixava aquele monte de estrelas do mar, e o menino pegava uma, duas, corria e jogava dentro do mar. E aquele moço perguntou o que ele estava fazendo, e ele disse: eu estou salvando as estrelas, porque daqui a pouco, quando a maré baixar, aquelas que não estiverem no mar vão morrer ressequidas. Então eu estou devolvendo. E aquele senhor olhou, viu aquele monte de estrelas e aquele menino sozinho e disse: mas você é um só, e são muitas as estrelas, você nunca vai conseguir, não vai adiantar. Não está adiantando o seu esforço. O menino correu, pegou uma estrela e com ela na mão correu até a beirada, e quando a onda voltava ele atirou-a dentro do mar. Voltou e disse para o moço: para aquela estrela adiantou. Nós não podemos fazer tudo, mas sempre podemos fazer alguma coisa. Jesus, do alto da cruz, doou o seu sangue para uma humanidade inteira. Talvez muitos desperdiçam o seu sacrifício, mas para aqueles que a Ele aderem, que o buscam e que nele crerem, terá adiantado o seu sacrifício. Adiantou para o centurião que disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Adiantou para o ladrão que naquele momento suplicou: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A devoção, o amor ao Senhor dos aflitos adianta para aqueles que se adiantam diante de Deus na sua capacidade de amar, de acreditar e de acolher os seus dons. Ouvimos na primeira leitura as atitudes do povo de Israel de murmurarem contra Deus, de serem rebeldes ao chamado de Deus. Aquilo que eles escolhiam foi contaminando e envenenando os seus corações. E as serpentes que aparecem simbolizam aquelas realidades que a gente atrai para a nossa vida quando rejeita o Senhor. Realidades que nos picam, que nos mordem, que nos devoram e que nos envenenam por dentro. A cura dos infectados foi olhar para o madeiro, a serpente que Moisés havia feito, entender o seu erro e se arrepender.
Quantas pessoas querem uma vida diferente, mas não querem ter a humildade de reconhecer que erraram e de voltarem atrás. Quantas pessoas querem colher coisas diferentes na própria vida, mas não param de plantar as mesmas coisas antigas. O Senhor, Ele nos chama a não nos esquecermos, como diz o salmista, das obras dEle, para que, recordando tudo aquilo que Ele já fez, e se a devoção ao Senhor dos aflitos tem esta grandeza na nossa diocese, e não só na diocese de Barreiras, mas em outras dioceses, é porque aquelas pessoas que vão encaminhada, nos bons tempos, que atravessam a noite nas estradas poeirentas, vão porque se recordam quem é o Senhor dos aflitos e o que Ele já fez nas suas vidas. Vão porque acreditam que Ele é Deus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele redime. Vão porque esperam. Que Deus hoje nos ajude, meu irmão e minha irmã, a fortalecermos em nós também esta confiança, esta esperança e esta gratidão ao bom Jesus, que no alto da cruz nos amou, derramando o seu sangue, oferecendo o seu sofrimento, entregando a sua vida. Nós nos unimos hoje também nesta celebração, rezando por toda a criação. Tem gente que acha que somente os seres humanos foram alvo da busca de Cristo. Cristo veio redimir toda a criação. A criação de Deus não se resume ao homem e à mulher, mas à natureza, os rios, as águas, a terra, os animais. Tudo isso o Senhor tocou, porque tudo isso foi pensado por Deus. Não é possível sermos verdadeiramente felizes, meu irmão e minha irmã, se formos inimigos da natureza, se formos inimigos da criação. Nós somos parte dela. Matá-la é condenar-nos também à morte. Se não à morte biológica, mas a uma morte mais terrível, que é a rejeição à missão que Deus nos concedeu. Como diz no livro do Gênesis: cuidai da terra, cultivai a natureza. Hoje, no santuário do Senhor Bom Jesus da Lapa, iniciou a 44ª Romaria da Terra e das Águas. E nós nos unimos aos nossos irmãos que lá estão e estão acompanhando virtualmente, porque é uma romaria também virtual. Se a gente não pode hoje sair do nosso lugar, geograficamente, para ir ao santuário, seja do Bom Jesus dos aflitos ou do Bom Jesus da Lapa, que nós possamos pelo menos sair de uma situação de comodismo e de omissão, para nos entendermos corresponsáveis no cuidado com toda a criação e também com as pessoas. Nós cremos que o Senhor dos aflitos alivia-nos das nossas aflições.
Santa Teresa de Ávila, contemplando o crucificado, ela dizia: com tão bom amigo, tudo se pode sofrer. Porque Jesus é um amigo verdadeiro, não como os amigos deste mundo, que nas horas difíceis muitas vezes nos abandonam. Com um amigo igual Jesus, nós passamos por qualquer aflição e sofrimento, sem sermos destruídos por Ele. Que nós possamos buscar a amizade do bom Jesus, oferecendo a Ele também a nossa amizade, através de uma conversão sincera, de mente, de coração e também de atitudes.